É isso aí, meus alunos. Professor Silvio Santos aqui com vocês, continuando falando sobre evolução, né, humana, ainda dentro da questão evolução. Vamos falar hoje sobre o gênero homem. Homem não, né? O gênero Homo. Lembra lá de Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis? Então, sempre esse termo está antes do epíteto específico. E esse termo é o gênero. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá, joga na tela, sem muita enrolação, o gênero Homo e o homem moderno, tá? O gênero Homo e o homem moderno. Quais são as habilidades? Reconhecer as teorias evolutivas e as evidências do processo de evolução dos seres vivos. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente do bicho homem, que também é a mesma coisa que mulher, nesse caso aqui, tá? Pelo amor de Deus, porque senão cabe. Mas e a nossa história, professor, das mulheres? Que preconceito é esse? Então tá aqui. Homem e mulher se enquadram dentro desse termo homem. Quando a gente se refere ao homem no processo evolutivo, estamos falando do animal homem, tá? Que pode ser do gênero masculino ou feminino. Então vamos lá. Aqui já um hominídeo, né? Muito provavelmente aí um Australopithecus pelas características físicas que ele tem, tá? Então o gênero Homo ganhou sua classificação taxonômica a fim de sugerir o quê? Que as suas espécies poderiam ser classificadas como humano. Ou seja, quando se estuda os homens, o homem, né, no caso, pela característica, o homem do processo evolutivo, tá? As características dele, existe um grupo muito parecido, que pode não ser o homem moderno de hoje, mas que de uns tempos evolutivos para frente, 3 a 4 milhões de anos atrás, começaram a aparecer grupos de animais, no caso, né, que chamam de hominídeos por eles possuírem essas características que foram conservadas em várias linhagens do antecessores, né, ao Homo sapiens. Então, essa classificação taxonômica surgiu a fim de sugerir que a espécie humana, né, poderia ser classificada, que a espécie de hominídeos, aliás, que as espécies de hominídeo poderiam ser classificadas como humanos, tá? Então a ciência ainda não conseguiu estabelecer com precisão, a ciência não conseguiu estabelecer com precisão a fronteira que separa os humanos do resto dos hominídeos, tá? Olha aqui para mim. Havemos de convir que fazemos parte do grupo dos hominídeos, né? Temos ali, andamos bípedes, né? Praticamos o bipedalismo, né? Ou seja, andamos sobre 2 membros, no caso aqui os inferiores. Temos ali uma capacidade de raciocínio, temos ali uma estrutura mandibular, né? Que nos permite alimentar, mais fraca, digamos assim, do que os outros animais, que nos permite alimentar de coisas mais requintadas no sentido assim, de serem mais suaves, né? Como eu falei na última aula, a gente não tem aquela mesma capacidade de pegar uma carne a sangue frio e rasgar, né? A gente não tem estrutura, a gente não tem uma dentição apropriada para esse tipo de ação. Então, isso já era percebido desde os Australopithecus para cá, que são os hominídeos que vieram aparecendo. Aí a gente vai ter Australopithecus, a gente vai ter Homo habilis, Homo erectus, Homo afarensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus gari, aí a gente tem o Homo habilis, Homo erectus, enfim. E por fim, o Homo sapiens, né? Só que o Homo sapiens, de todas as linhas que a gente viu sobre o gênero Homo, ele é o mais evoluído. Homo sapiens, tá? Para quem não sabe, não se assuste, somos nós. Tá? Para quem se ligou agora, eita, é mesmo, né? Somos nós, estamos falando disso já faz umas 3 aulas, tá bom?
não se sabe ainda, mesmo com a capacidade científica que temos hoje, não se sabe ainda o que exatamente difere o Homo sapiens dos outros homos, digamos assim, né? Dos outros hominídeos, que é o Homo habilis, Homo erectus, entendeu? Não, a ciência, né? A comunidade científica, ela não sabe ainda definir exatamente. Por quê? Porque nós somos muito parecidos. Né? Então, essas explicações podem estar aí na genética, né? Que muitas vezes alguns fenótipos, eles podem não necessariamente aparecer no indivíduo, mas genomicamente falando, eles podem estar ali presentes e isso caracterizar algum tipo de diferença que fez com que a nossa linha conseguisse, é como se nós chegássemos sem querer ser pretensioso enquanto ser humano, mas é como se nós chegássemos no nível mais evoluído da espécie. Né? Tivemos vários homos, né, para não ficar repetindo o tempo todo, homo isso, homo aquilo, né, erectus, habilis, e chegamos num homo sapiens, e é como se nós tivéssemos chegado num ponto alto dessa evolução. Né? O homo sapiens ele acaba se diferenciando, ele é uma espécie de novo conceito no que diz respeito ao gênero homo, entendeu? Mas o importante de eu estar frisando isso aqui é que, curiosamente, mesmo com todo o esforço científico que existe hoje, ainda não se sabe exatamente o que nos diferencia deles, né, dos outros hominídeos, para o Homo sapiens, justamente por causa disso, porque nós temos raízes parecidas, como que, por exemplo, a questão de raciocinar e usar ferramentas, ter habilidade com ferramentas. Então, fica uma discussão bem interessante isso aí. Vamos lá, joga na tela. São, no entanto, conhecidas certas características e capacidades que nos aproximam. A capacidade desenvolvida pelos nossos antepassados para criarem uma tecnologia para se adaptarem. Né? Isso é interessante. Isso nos aproxima, né? Mas quando nós vamos ver a evolução do que eles faziam para a capacidade que nós temos, existe uma distância muito grande. Né? Como, por exemplo, no geral, eles tinham a capacidade de criar uma espécie de tecnologia para melhorar de alguma forma a vida deles. Como assim, professor? Por exemplo, nós temos aí ancestrais, como o Homo habilis, que tinha a capacidade de pegar uma pedra e moldar ela pontiaguda. Então é isso, jogando aí na tela, são, no entanto, conhecidas certas características e capacidades que nos aproximam. Né? A capacidade, por exemplo, desenvolvida pelos nossos antepassados para criarem uma tecnologia, para se adaptarem ao meio ambiente. Interessante isso aqui, ó. Olha aqui para mim. Mesmo não se sabendo exatamente o ponto, né, onde um gênero, uma espécie, né, começou a se distanciar da outra, a gente percebe o quê? Que existem ligações em termos de comportamento, em termos de habilidades, em termos de algumas características. Tá? Como, por exemplo, a questão de os outros gêneros anteriores, Homo habilis, por exemplo, eles tinham capacidade de criar situações, tecnologias que ajudassem ele na sua qualidade de vida, ou que facilitasse determinados processos. Por exemplo, ele tinha a capacidade de pegar uma pedra ali e ele entendia que se ele fizesse ali uma ponta naquela pedra, se ele lapidasse uma ponta, aquilo seria mais fácil para ele caçar. Né? Se ele tivesse um pedaço de madeira, ele poderia bater num determinado animal e esse animal morrer. Né? Enfim, essas habilidades foram sim mantidas na gente. Então isso não se sabe as diferenças, mas a gente percebe as semelhanças, entendeu? E isso nos mantém ligados a essas outras espécies, evolutivamente falando. Vamos lá, continuando. Joga na tela, então. O gênero homem possui qualidades como o homo, tá? Quando eu falo homo, eu não estou falando só de homo sapiens, eu estou falando do gênero homo.
as formas de locomoção, né? Bípede, morfologia dental, ou seja, maxila mais leve, características faciais e cranianas, o maior volume cerebral, ou seja, todos os homos, tá? Eles possuíam essas características, claro, com as suas devidas proporções no sentido de cada um na sua época, tá? Que o distingue de quê? De outros hominídeos e o aparentam com o homem atual. Então, eles eram mais evoluídos que os australopithecus, por exemplo, que, por sua vez, eram mais evoluídos lá que os outros primatas, lá os da linha macacoide, não é? Então, essas características vão distinguir de outros hominídeos, o Homo, né? Os indivíduos do gênero Homo, de outros hominídeos, tá? E vão colocar eles na linha direta de parentesco com o homem atual. Em 1970, Jonathan Leakey encontrou um fóssil de um hominídeo de 1,40 m de altura, de estatura, né? O Homo habilis, a espécie mais antiga do gênero que abrange os humanos atuais, né? Ou homem hábil, né? Que quer dizer. Dois fatores levaram Leakey a definir esses fósseis como parentes ao gênero Homo, ou pertencentes, aliás, ao gênero Homo. O cérebro era muito maior do que os australopithecus. Lembra que eu acabei de falar? Os australopithecus eram mais evoluídos que os seus anteriores e os homos eram mais evoluídos que os australopithecus com relação à massa cerebral. Então, o cérebro era muito maior do que os dos australopithecus, entre 600 e 800 centímetros cúbicos, tá? E vestígios mais antigos de ferramentas em pedra encontravam-se junto destes fósseis, dando a entender, né, que essas ferramentas não foram feitas sozinhas ao léu no ambiente, né? Alguém fabricou essas ferramentas, no caso, esse indivíduo que estava perto delas. Portanto, fazendo crer que trata-se ali de um fóssil, né, de um hominídeo do gênero Homo. As ferramentas utilizadas pelo Homo habilis mostram indícios de lateralidade, o que implica uma divisão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, o que poderia ser um quesito, né, um requisito para desenvolver a capacidade linguística. Ou seja, quando eles, por exemplo, um exemplo bem bobo, tá? Vamos supor que eles fabricassem, claro que eles não fariam isso. Eu não vou nem fazer assim, eu vou fazer como uma espécie de pedra, né? Eu vou tentar. Vamos supor que ele pega uma pedra e ele lapidou essa pedra pontiaguda, né? Você vê que ele procura... O que está querendo dizer aqui com lateralidade? Ele procura deixar um lado semelhante ao outro, como se fosse uma espécie de complemento do designer. Né? Ele podia muito bem, por exemplo, fazer só algo assim, ó, pontiagudo, mas não. Ele já tinha essa noção de que um lado esteticamente, né, e até funcionalmente poderia ser igual ao outro, dando essa conotação de que o cérebro, né, tinha essa questão de poder linguístico, de desenvolvimento de capacidade linguística, né, de comparações, digamos assim, tá bom? Então, os Homo habilis, de acordo com a análise dos seus dentes, comiam mais carne, né, do que os australopithecus. E essa carne poderiam ter na sua constituição proteínas. Olha lá. Olha o fator alimentação também começando já a fazer... não vou começar a fazer diferença, mas já aparecendo aí como uma das principais
composições aí da alimentação, tá bom? Isso vai mudar também, isso ajuda na mudança aí do tônus muscular, por exemplo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a alimentação ela também vai influenciar até mesmo no desenvolvimento físico do indivíduo. Então, ó, essa carne poderia ter na sua constituição proteínas adicionais que eram necessárias para quê? Para suportar um cérebro maior. Logo, eu tenho uma central de dados maior, né, que é o meu cérebro. Se ela é maior, ela vai demandar mais coisas. Por quê? Porque esse organismo tem mais coisas para administrar, né? Aí você pode perguntar assim, professor, mas os australopithecus, por exemplo, olha aqui para mim, os australopithecus também, eles tinham cérebro. O Homo erectus, por exemplo, também tinha cérebro. Tá, mas quanto menor for o cérebro, né, por mais que o organismo seja semelhante, mas se a central, vamos num computador, né? Vamos pensar aqui no computador, eu gosto de dar exemplos assim, analógicos. Se um computador, ele pode ter muita beleza, ele pode ter ali um monitor, ele pode ter o teclado, ele pode ter o gabinete ali para proteger as ferramentas e tudo, beleza. Só que não significa, porque esse computador ele está ali completo, que ele vai ter eficiência na hora que for trabalhar com ele. É preciso entender que o processador dele tenha uma determinada capacidade. Tá? Nesse caso do computador não é tamanho, mas é poder de processamento. A mesma coisa é o homem, né? Não com relação ao poder do processamento só, mas no caso do cérebro, o tamanho do cérebro está aliado ao poder de processamento. Então, se o meu cérebro é maior, automaticamente eu vou ter uma capacidade maior de processamento. E quando eu tenho uma capacidade maior de processamento de informações, mas essas informações são voltadas para o meu organismo, nós estamos falando de um ser vivo, automaticamente essa demanda vai ser maior, porque o cérebro aumentado, os neurônios, tem mais neurônios ativos, tem mais funções que podem ser ativadas, são sensações novas que esse organismo pode sentir, raciocinar de forma diferente, portanto, como se fosse, imagine que a sua caixa craniana seja o gabinete e o seu cérebro é o processador. E o nosso processador humano, que é o cérebro, ele é o órgão mais evoluído que existe, né? Haja vista que se nós, seres humanos, somos justamente diferenciados dos outros seres animais, justamente pela nossa capacidade de raciocínio, né? Porque, como eu já falei isso nas aulas anteriores, o que faz a gente sobreviver não é a nossa força, né? Falei isso, não foi uma nem duas vezes, eu já falei até em outras aulas, antes da gente estudar isso aqui. Não é a sua força que vai fazer você escapar, por exemplo, de uma cobra, né? É a sua inteligência, é a sua capacidade de correr, a sua capacidade de pegar alguma coisa para se defender. Se você estiver na frente de uma onça, sei lá, né? Você está entendendo? Porque se você for para o combate direto, você vai padecer. Você não tem mais força que uma sucuri, por exemplo. Se ela te pega de jeito, provavelmente ela vai matar a presa, né? As presas comuns, que são os animais irracionais, digamos assim, eles não têm a mesma capacidade que a gente. Muitas vezes eles enfrentam, né? Você vê um cachorro, muito provavelmente se um cachorro der de frente com uma onça, ele vai tentar enfrentar essa onça, né? Ele vai latir, ele vai tentar acuar a onça, porque ele não tem muita noção do poder que essa onça tem se ela pegar ele. Nós não. Então a gente pensa com que a gente vai se defender, porque na força a gente não vai. Então é o nosso raciocínio, justamente a nossa capacidade de pensar é que vai fazer a diferença. E essa capacidade de pensar está muito associado ao tamanho do nosso cérebro, né? Que vai processar as informações e fazer com que a gente reaja de uma forma inteligente. É o X da questão. De uma forma racional, a gente vai reagir
a um estímulo, né? E não de uma forma instintiva. Às vezes a gente age sim por forma instintiva, ou seja, nós somos animais, pessoal. Tá? A gente não pode esquecer disso. Então nós também temos um instinto. Por exemplo, quando você está com medo, né? Às vezes você não raciocina muito. Você simplesmente corre, sobe numa árvore, você faz às vezes coisas que você nem sabia que você era capaz de fazer, porque foi o seu instinto, naquele momento é o instinto. Mas em determinadas situações, você tem tempo para pensar, então você às vezes fala, não vou correr, eu sou mais pegar uma pedra e... Por quê? Porque você ali tem um poder de consciência, você está analisando e chegando a uma conclusão, entendeu? Isso, quem faz a gente ter essa diferenciação do que é bom e do que é melhor, e não fazer de qualquer jeito, do que é bom e do que é ruim, aliás, é justamente a nossa massa encefálica, conhecida como cérebro, tá? Vamos lá, joga na tela. Então, de acordo com a análise dos seus dentes, comiam mais carne do que os australopitecos, né, o Homo habilis, e essa carne poderia ter na sua constituição o que? Proteína, né, adicionais que eram necessárias para suportar um cérebro maior. Hoje sabemos que entre a capacidade intelectual e a forma de vida de um Homo habilis e a dos humanos dos dias de hoje, existe um abismo, ou seja, uma grande diferença, né? Maior do que Jonathan Leake supunha naquela época. Então, o que o Jonathan via como um detalhe, com o passar do é um detalhe que separa a gente deles. Com o passar do tempo, descobriu que não foram poucas coisas, são muitas coisas que nos diferenciam deles, né? Comer carne pode ter contribuído para que a sua vida social fosse mais o quê? Complexa, já que é possível que os machos dominantes que guardavam para si uma porção maior da peça a utilizassem como moeda de troca para negociar favores sexuais de poder ou materiais. Favores sexuais, né? Favores de poder, né? Usar aquilo como um poder, como uma ostentação, ou materiais, né? Então, olha que interessante. O fato deles gostarem de carne, né, já se alimentarem ali da carne, isso fazia o quê? Ele tem um raciocínio de que assim como eu gosto de carne, o meu vizinho também gosta de carne. Então, se eu tiver muita carne, eu posso, de alguma forma, oferecer carne em troca de alguma coisa que ele tem. Entendeu? O que eu estou querendo te dizer? Eu não estou falando em si da alimentação, eu estou falando do raciocínio que esse hominídeo já tinha, da forma, da inteligência que ele tinha já para tentar, de alguma forma, ganhar. Por exemplo, ele tem carne. Mas aquele outro Homo habilis ali, ele fez uma pedra, ele fez uma pedra pontiaguda que é legal para eu caçar. Só que eu não tenho agora isso aqui. E ele tem. Então eu vou lá, pego 2 quilos de carne, claro que naquela época não tinha, né? Mas não tinha sistema de medida, que eu quero dizer. Pega uma peça daquela que ele tem ali guardada de carne, dá para ele em troca de uma ferramenta para ele poder caçar. Entendeu? Então começa-se aí a ver um raciocínio da convivência social, né? Em termos do escambo, a negociação, né? Isso, tanto para ele poder ostentar que ele é poderoso, quanto para ele negociar com outras situações, né? Em outras situações comerciais. Vamos lá, joga na tela. Então, o que acontece? Pensa-se que o Homo habilis não eram caçadores, mas sim necrófagos, ou seja, se alimentavam dos restos deixados por outras espécies, como grandes felinos e abutres. Então, um outro detalhe, né? Necrófagos. Nós, né, não somos, vamos dizer assim, necrófagos no sentido de oportunista. Aquele bicho está ali morto, a gente vai lá e come ele, né? A gente não, a gente tem uma necessidade e uma forma de preparação do nosso alimento.
né? Não é porque um boi está jogado ali morto que a gente vai lá e se alimenta dele, não. Tá bom? Ser capaz de se adaptar a diferentes meios em vez de ficar preso a um único meio específico, né? Coloca esta espécie acima das regras que regem a vida e o destino dos restantes, dos restantes habitantes da Terra. Tá bom? Então, isso são características que a gente percebe que Jonathan achava que era a questão ali da gente conseguir desenvolver tecnologias. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que várias eram as diferenças, né? Então, a gente falou lá do fato de ser necrófago, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó. Necrófagos, a questão de comer carne e fazer essa carne funcionar como uma moeda de troca, tá? Então, ser capaz, né, de se adaptar a diferentes meios, em vez de ficar preso numa determinada região. Então, coloca essa espécie acima das regras, né, que regem a vida e o destino dos restantes habitantes da Terra. Os registros fósseis e arqueológicos têm complicado a interpretação sobre a origem e evolução precoce do gênero Homo. Um artigo publicado por Anton Snodgrass em 2012 destaca 3 pontos importantes para elucidar a origem de nossa espécie. A emergência do primeiro Homo, né, ou seja, a ascensão, surgimento do primeiro Homo, a transição entre o Homo não erectus e o Homo erectus, tá bom? E a extensa variação regional presente no Homo erectus, ou seja, o fato dele não ser encontrado, né, concentrado numa determinada região só. Isso faz com que necessidades diferentes sejam sentidas, né? Quando eu sinto necessidades diferentes da do outra pessoa, eu vou desenvolver uma habilidade diferente da dele. Se de repente onde ele mora não tem árvore, onde eu moro tem árvore, com certeza eu vou me adaptar a subir em árvores e ele vai ter mais dificuldades, por mais que nós sejamos parecidos. Entendeu? Eu estou falando isso só para quê? Para você entender como o ambiente ele também pode influenciar no desenvolvimento de um indivíduo. Tá bom? Os dados atuais sugerem que a origem e evolução do homem foi caracterizada por um feedback positivo que levou à evolução da história de vida. Algo provavelmente fundamental para este processo foi a reprodução cooperativa e mudanças na dieta, composição corporal e risco de mortalidade extrínseca, né? Então você consegue visualizar de uma certa forma um comportamento social, né? E até mesmo social, mas individual, assim, viver em comunidade, mas cada um tomando conta do seu próprio umbigo, entendeu? No caso aqui, como por exemplo, as dietas, composição corporal, risco de mortalidade extrínseca, então cada um aí fazendo a sua parte para que eles conseguissem se desenvolver enquanto comunidade. Então a gente percebe uma interação entre eles nesse sentido, né? Como diz aqui, os dados atuais sugerem que a origem da evolução do homem foi caracterizada por um feedback positivo que levou à evolução da história. Ou seja, as próprias reações desse indivíduo ao ambiente onde eles se encontravam foi moldando, de alguma forma, o comportamento dele e, assim, desenvolvendo novas habilidades, né? E adquirindo aí novos hábitos. Os novos achados envolvem o Australopithecus sediba e ou Australopithecus gari, que podem fazer a transição australopithecíneos para Homo. Ou seja, os Australopithecus foram ali os primeiros hominídeos, né? Mas especificamente o gari, ele é considerado aí, ou pelo menos pode ter sido ele, né?
a transição, ou seja, o elo de transição entre os australopitecíneos para os homos, tá? Para o gênero Homo. Lembrando que os australopitecos já eram também considerados primeiros hominídeos, tá? O que nós estamos falando aqui é do gênero Homo, tá bom? O recém-descoberto Homo naledi, que está envolto de críticas e potencialidades apresentando características tanto de australopitecíneos quanto de gênero Homo, ou seja, é um novo achado. Achados como esse, eles vêm colocar, às vezes, novamente em discussões coisas que já tinham, ou que parcialmente estavam explicadas. Ou seja, o Agari, eles podem fazer parte da transição australopitecíneos para o Homo. Mas também existe esse Homo naledi, que está envolto de críticas e potencialidades, ele apresenta o quê? Características tanto de australopitecos quanto do gênero Homo. Ou seja, é como se você estivesse arrumando o baralho, ou o dominó ali, todo em pezinho, um perto do outro, e chega uma nova informação e bagunça tudo de novo, o que você já estava quase explicando, ou conseguindo, no caso aí desse exemplo, chega alguém com uma nova informação sugerindo que existiu o australopitecíneos quanto ao gênero Homo, que de repente vem se tornando aí, vem a ser de uma outra espécie. Mas é assim mesmo, o estudo sempre continuando. Então, o gênero aí, Homo habilis, rudolfensis e erectus, aparecendo primeiro no registro fóssil em torno de 2 milhões de anos atrás, tá? Todos podem ter sido contemporâneos em algum tempo, tá? Contemporâneo, pessoal, quer dizer que em algum período, em um determinado período, eles existiram ao mesmo tempo, tá bom? Ou seja, quando a gente fala do Homo rudolfensis, habilis, erectus, não quer dizer que veio um exatamente primeiro, aí acabou aquela espécie, aí depois veio o outro. Aí ele viveu sozinho, isolado, não teve outro, e depois veio o outro. Não. Aqui sugere que quando já existia, por exemplo, o habilis, o rudolfensis e o erectus já existiam também, mas em outras regiões. Ou muitas vezes podia até interagir em mesmas regiões, mas em alguns momentos da história da humanidade, essas espécies conviveram ao mesmo tempo aqui no planeta. Como o registro fóssil para o mais antigo membro do gênero Homo é especialmente esparso, as inferências feitas sobre eles são feitas com muita cautela. Ou seja, o que está querendo dizer assim? Como ainda não é muito consistente o material fóssil para os nossos ancestrais, como não se tem não se tem como chegar a uma conclusão muito correta com relação aos fósseis que já existem. Por quê? Porque são considerados poucos materiais para se montar uma linha evolutiva, contundente, baseada nesse material. Ele não chega a explicar tanta coisa assim. Ele explica muita coisa, mas não o suficiente para se afirmar ou ter certeza de como se sucedeu a evolução humana. Então, como não se tem essa capacidade devido ao pouco material, então as inferências feitas sobre elas são feitas com muita cautela. Ou seja, as sugestões sobre o assunto, as afirmações sobre esse assunto são feitas com muita cautela. Por quê? Porque ainda falta, às vezes, materiais para dar embasamento. Aí nós temos o homem moderno, que seríamos nós. De uma certa forma, o homem moderno aí, tem essa classificação. Reino Animalia, aqui entre os reinos, aliás, os níveis taxonômicos, tá bom? Vou colocar aqui, níveis taxonômicos. Níveis taxonômicos, estou abreviando aí, tá bom? Reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe Mammalia, ordem Primata, subordem Anthropoide,
família hominídea, ou seja, nós somos hominídeos, tá? Gênero Homo, espécie Homo sapiens e subespécie Homo sapiens sapiens, tá bom? Isso aqui nada mais é do que a classificação taxonômica do homem. Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma espécie, subespécie dos sapiens, tá? Então o termo Homo sapiens deriva do latim homem sábio, ou homem que sabe. A principal característica do homem moderno, comparado aos seus ancestrais, é um cérebro bem desenvolvido, né? Nós temos a nossa caixa craniana aí praticamente toda envolvida, né? Aliás, que envolve... Voltando, nós temos aí uma caixa craniana que protege aí essa grande massa cefálica que a gente tem. Quando eu digo grande, comparado aos nossos ancestrais, tá bom? De fato, o aumento do volume craniano durante o processo evolutivo dessa espécie humana é notável, tá? Dos 450 centímetros cúbicos dos australopitecos até os 1.350 centímetros cúbicos do Homo sapiens moderno, ou seja, é significativamente maior o nosso cérebro. Portanto, o espaço para organizar ou para guardar esse cérebro também segue a mesma linha, né? Também é maior. O desenvolvimento do sistema nervoso possibilitou a capacidade do raciocínio, linguagem e inteligência. Desenvolvimento da linguagem simbólica, né? Associar símbolos a coisas materiais, diretamente relacionado ao pensamento humano. Então, o homem moderno vive em sociedade conforme seus sistemas de comunicação, modos de vida e tradições, o que denominamos cultura, além da postura ereta com amplos movimentos corporais. É isso aí, pessoal. Então, esse é o homem moderno, né? Você olha para mim, é um homem moderno, eu olho para vocês aí, para a menina, para o menino, nós somos o homem moderno, tá bom? Temos a maior evolução dos homos, né, do gênero Homo, podemos dizer que somos nós, tá bom? Então é isso a aula de hoje. Vamos para a nossa revisão para tentar relembrar o que ficou para trás.